Bom dia, meus amigos e amigas do CONEF. Estamos aqui novamente para um novo ciclo de entrevistas, né, começando um novo ciclo de entrevistas, e nós temos a participação hoje do professor Leonardo Andrade. Bom dia, professor Leonardo, tudo bem? Bom dia, Elton. Tudo bem? Bom dia, pessoal do Conef. É um prazer estar com vocês aqui. A gente está tematizando um pouquinho do que eu gosto, do que eu estudo, do que eu me debruço, né? Obrigado novamente pelo convite. Prazer é todo nosso, Leonardo. E eu gostaria que você falasse para a gente, Leonardo, um pouco da sua trajetória, do seu currículo. Você pode falar para a gente? Claro, professor, com certeza. Então, eu sou licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, sou bacharel em Educação Física pelo Estácio de Sá, especialista em Educação Infantil, Educação Física Escolar, Psicologia dos Processos Educacionais, aluno da pós-graduação da Faculdade de Educação e, desde 2014, sou professor do Colégio de Aplicação, que hoje em dia é denominado como Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, onde eu atuei com o ensino fundamental e com o ensino médio. Atualmente, eu estou no primeiro ano do ensino fundamental e o quinto ano do ensino fundamental. Lá, na Universidade Federal de Goiás, eu também ministro uma disciplina que se chama Educação Física e Infância, na Faculdade de Educação Física e Dança, para os alunos da graduação. E este ano, 2018, eu fui convidado pela Universidade Federal de Catalão para estar orientando os alunos da pós-graduação em educação infantil. Então, atualmente, no que cabe ao ensino superior e educação básica, eu estou atuando nessas esferas, né? Legal, Leonardo. E você pode falar para a gente sobre o tema que você vai falar? Qual que é o assunto que você vai discorrer para a gente aqui no CONEF hoje? Então, Elton, vou estar falando para vocês de um tema que é a menina dos meus olhos, né? É o que eu gosto de estudar de fato, que eu me debruço, que é sobre educação física e educação infantil, à luz de uma perspectiva que não é hegemônica nessa consonância, né? Que eu compreendo educação física e educação infantil a partir da teoria histórico-cultural, que tem como seu principal idealizador Leon Vygotsky, a pedagogia histórico-crítica de Demirbaal Saviani e a abordagem crítica superadora. Então, a gente vai falar um pouco sobre a apropriação de conceitos, a tematização da cultura corporal na educação infantil, verticalizada para a formação humana, que é o locus principal aí que eu defendo por educação e por escola, né? Acredito que seja uma educação física transformadora, é aquela que embasa o seu trabalho, não é isso, professor? De fato, professor, de fato é isso que eu acredito, né? Uma educação física que transforme esse sujeito, né, de um pensamento sincrético, reduzido, a um pensamento mais ampliado. Isso desde a mais tenra idade, né? Desde a educação infantil. Bem legal. E será que você pode fazer um link, por favor, assim, o tema do nosso congresso esse ano é educação física na escola versus o esporte de rendimento. Quando a gente abordou esse tema, não é para discriminar o esporte de rendimento e retirá-lo da educação física. Mas você pode fazer um link desse conteúdo aí histórico, crítico, para poder ficar bacana aí para o nosso ouvinte? Para tematizar, para contextualizar o esporte na educação infantil com a educação física, nesse paradigma que eu externei para vocês, devemos primeiro tecer alguns comentários sobre algumas categorias fundantes da infância, né, da educação infantil. Eu vou partir do princípio da formação humana. Se nós compreendermos que o sujeito nasce da espécie humana, mas ele só se torna um ser humano de fato se apropriando dos bens culturais da humanidade, acumulados historicamente, compreendemos que a educação física tem um papel fundamental nisso também, né? Se entendemos que a cultura corporal é objeto da educação física, isso é um saber muito específico da cultura humana. A partir do coletivo de autores, né, do livro Metodologia do Ensino da Educação Física, edificado em 1992, nós entendemos que a cultura corporal é a manifestação, são as manifestações da cultura humana, expressas prioritariamente pelas práticas corporais. Essas práticas corporais que são tematizadas pelo jogo, pela dança, pela ginástica, pelo esporte e pela luta, e entre outros bens da cultura corporal, né?
esses saberes têm que ser socializados na escola desde a mais tenra idade. Nesse sentido, a educação física tem um papel fundamental na educação infantil, que é garantir o acesso a esse conhecimento elaborado, sistematizado e acumulado de forma mais plena possível, para que esse sujeito, de fato, se torne um ser omnilateral, que é um conceito do Vygotsky, que diz respeito a uma formação plena no âmbito espiritual, cognitivo, motor, afetivo, sabendo que esses bens não se separam, eles não são dicotômicos, né? Eles compõem um sujeito só. Por isso a gente preza, a gente defende essa formação unilateral na educação infantil, né? E a educação física tem um papel fundamental nisso. Por exemplo, se formos tematizar o esporte na educação infantil, será que nós vamos ensinar os fundamentos do esporte? Com certeza, claro. Vamos ensinar, talvez, as comunicações e as contra-comunicações do esporte? Também, de fato. Só que isso vai ser ensinado, isso vai ser socializado a partir de algumas categorias que se diferem das outras etapas de educação básica. Por exemplo, uma categoria fundante na educação infantil é o brincar. Esse brincar, que para o Vygotsky, para a linha histórico-cultural, não se diferencia tanto do jogo e do brinquedo. O paradigma do brincar, ele é compreendido a partir do simbólico, a partir das regras, né? O que vai ser denominado como jogo protagonizado. Vai dizer, o próprio Vygotsky, o Euconin, vai dizer que todo jogo tem regras e o faz de conta, o simbólico. Ora, essas regras são explícitas e o faz de conta é implícito, e ora, o faz de conta é explícito e essas regras estão implícitas. Por exemplo, num jogo pré-desportivo aí, vamos pensar a queimada. Estivemos fazendo a queimada para trabalhar o arremesso, o toque, o passe do handball, na queimada. A queimada é um jogo que tem regras explícitas e uma situação imaginária, simbólica, implícita. Você vai ensinar a queimada, você fala primeiro das regras, né? Vai ser um time de lá, outro time de cá, podemos arremessar uma bola por vez e assim por diante. Quando a criança entra naquele contexto de jogo, ela imagina uma situação fora da realidade. Ela se insere num contexto imaginário ali, que simula, inclusive, uma guerra de dois exércitos. Ela está num confronto ali, inclusive, se o professor chamar de fora, fulano, ciclano, eles não vão nem escutar. Ele está inserido, de fato, naquele universo simbólico. Esse é um exemplo das regras explícitas e do simbólico implícito, né? Ao contrário de outros momentos da educação infantil. Quando lá no pátio os professores estão junto dos alunos, naquele momento que na educação infantil a gente chama de brincar livre, que também não é um livre imediato, né? E as crianças estão ali naquela socialização e todas começam a andar em 4 apoios. Andando no chão em 4 apoios, na verdade 6 apoios, andando no chão em 6 apoios, e o professor chega, foi uma experiência que aconteceu comigo. O professor chega e fala, eu também vou brincar de cachorro, pessoal. E as crianças param e olham para mim. Mas, Léo, isso aqui não é cachorro, isso aqui é um jacaré, você não está vendo isso? Isso aqui é um jacaré? Então, naquele momento ali, não tinham regras explícitas, ninguém combinou regra, mas implicitamente, para as crianças, o jacaré andava daquela forma. Esse é um brincar que surge, que emana a partir da socialização dessas crianças no ambiente de educação infantil, né? E o professor tem que se apropriar disso para garantir o acesso a esses bens culturais da humanidade, inclusive da cultura corporal, né? Não compreender como se manifesta o brincar na educação infantil, a gente não consegue atender às demandas dessa infância, né? Sabendo que o brincar, ele é um fator, um elemento que garante o acesso dessa criança à realidade objetiva. Pelo brincar, que ela começa a se apropriar dos símbolos, dos signos, dos instrumentos que estão presentes na realidade, né? Quando a criança brinca de dirigir um carro, o professor proporciona para ela uma brincadeira, um jogo, que ela tem que dirigir um carro. E a criança pega na frente, né, o volante, e começa a manipular alguma coisa aqui do lado. Passa aqui do lado e mexe aqui. Passa aqui do lado e mexe aqui. O que ela está fazendo? Ela está assumindo um papel que ela vislumbra na realidade dela. O pai dela ou a mãe dela, ao dirigir um carro,
tem que manipular uma manivela aqui do lado, que a gente conhece como marcha ou como câmbio, né? E a criança está começando a se apropriar disso pela brincadeira, pelo brincar. Então, ela assume papéis sociais para aprender sobre a cultura humana. Então, a brincadeira, o brincar, é um fator indispensável para a criança se tornar gente. Então, é até uma defesa que eu faço de valorizar o brincar no espaço de educação infantil, né? Respeitar as etapas nesse sentido, que não é um momento de letramento, de alfabetização antecipada e de desenvolvimento motor massivo, né? Mas é um momento de experienciação para que ela compreenda o universo humano, a realidade objetiva que ela está inserida. Por isso é importante também, quando a gente vai tematizar a educação física, a educação infantil, compreender as influências regionais que aquelas crianças sofrem, né? A forma de se ensinar a educação física aqui em Goiás não é a mesma forma que eu vou tematizar em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. O regionalismo, as influências sociais também determinam como esse sujeito vai se apropriar, né? Que a gente chama de prática social inicial. A gente não, quem me dera, né? O Demerval Saviani vai denominar como prática social inicial, né? Que é o ponto de partida do trabalho educativo, na educação infantil, ou na própria escola, nas demais etapas de educação básica. Então, partindo do que a criança já sabe, o que ela compreende do mundo, que eu vou ampliar, eu vou explorar os saberes dos quais eu estou tematizando, né? Outra categoria importante para a gente compreender, antes de eu dar um exemplo aqui com o esporte, são as interações, né? Que essa criança, a partir da socialização com outras crianças ou com o seu adulto cuidador, né? Seja a família ou seja o professor na instância educativa, que é a escola, ela vai ampliando seus saberes a partir daquilo que a gente denomina de zona de desenvolvimento proximal, né? Aquilo que é real para a criança vai deixar de ser real e vai se tornar potencial, vai extrapolar, vai estar para além, a partir do momento que ela socializa esses saberes. Não só de forma verbalizada, mas também de forma motriz. Então, na brincadeira, no jogo, no esporte, na luta, ela vai ter essa socialização para que ela consiga ampliar os seus saberes, né? É outro fator importante, interessante. Outro elemento que a gente elenca como uma possibilidade de trabalho em educação infantil são as atividades guias, que é um conceito elaborado por um autor que se chama Euconin, juntamente com outro que se chama Leontiev. São autores da teoria histórico-cultural, que eu vou falar mais à frente um pouco dessa possibilidade de atividade guia. Mas dando um exemplo materializado, a partir do esporte, sobre essa consonância de educação física na educação infantil, pautada na teoria histórico-cultural, foi quando eu desenvolvi um trabalho que a gente denominou como Futebol das Araras, que a partir de um desenho animado chamado Rio 2, é um desenho até brasileiro, que tematiza uma arara no Rio de Janeiro, que ela viaja para o meio da Amazônia, é um desenho muito interessante, muito legal. A gente passou esse desenho para as crianças, e em certo momento desse desenho, ela tinha um jogo das araras. As araras jogavam, tinha uma partida de futebol das araras, né? Então, partindo daqueles conhecimentos prévios que as crianças, não é que elas descobriram, mas elas foram fomentadas ao desejo de instigadas a saber mais sobre o futebol. Que elas viram futebol, como que se joga futebol? Será que futebol é voando mesmo com as araras? Será que tem 3 gols, como no filme das araras? Então, a partir daqueles conhecimentos prévios, externados do desenho animado, nós pintamos as crianças com pintura de arara mesmo, e fomos fazer o futebol das araras do Departamento de Educação Infantil, onde elas assumiram os papéis das araras para desenvolver um jogo. Um jogo de futebol. Dentro desse jogo, onde elas não eram mais crianças, né? Elas eram araras, dentro do jogo, as araras descobriram que o jogo de futebol tem 2 metas, que são os gols, que é necessário que o time façam jogadas para que chegue até esse gol,
não é isso? E que eu preciso enganar o meu adversário, eu preciso ludibriar o meu adversário. Se ele souber o que eu vou fazer, ele vai tomar a bola de mim toda hora. São saberes específicos do futebol que foram tematizados a partir do faz de conta, a partir de uma situação simbólica, né? O que a gente vai de encontro a uma discussão muito cara e muito imprescindível na educação física, que o Walter Bratt faz muito bem, sobre o esporte da escola e o esporte na escola, né? É até criticado por alguns autores, mas eu gosto muito, Elton. Eu vou confessar para você que a gente discute que esse é o futebol da escola, né? É o esporte da escola, que emana do trabalho educativo, da prática social. Um esporte que não só reproduz a lógica que está imposta pela mídia, pela indústria cultural, esse esporte de rendimento que toda quarta-noite a gente vê na televisão, né? É para além disso, né? É aquilo que a ciência tem produzido sobre o esporte e que a gente vai materializar no chão da escola a partir dessas especificidades, né? Quando a gente fala de educação infantil, uma especificidade marcante, que eu já falei para vocês, é o faz de conta, é o jogo, né? Então, nesse sentido, é um pouco do que é o trabalho tematizando o esporte, né, na educação infantil. Beleza, professor, falou muito bem. Acredito que ficou bem explicada a questão da do conhecimento, né, da cultura humana e da transformação pelo esporte, de não só seguir as regras e fazer a transformação que deve ocorrer, né, no chão da escola. Bom, então vamos partir para umas perguntas aqui que eu tenho para você. Pode ser, Leonardo? Beleza, vamos lá, vamos embora. E, Leonardo, você pode explicar para a gente aqui como você compreende a educação física na educação infantil, por favor? Sim. Dialogando um pouco com aquilo que eu disse para vocês, eu compreendo que a educação física, em consonância com as demais áreas do conhecimento, tanto na educação infantil como nas demais etapas de educação básica, visa, sobretudo, a formação humana. Então, a educação física na educação infantil também tem esse objetivo, né? A formação humana desses sujeitos. Lembrando que a criança de 1 ano de idade não vai ter acesso à educação física da mesma forma que a criança de 5 anos de idade. Elas estão em momentos de desenvolvimento diferentes, né? Então, compreendo que a educação física e a educação infantil, a partir da cultura corporal, garante esse acesso aos conhecimentos historicamente acumulados da humanidade, favorecendo, assim, a formação humana e garantindo o desenvolvimento omnilateral desses sujeitos. Legal, mesmo porque também a gente sabe que tem vários locais que não conta com um profissional de educação física atuando, né, nos primeiros anos aí do ensino fundamental, e como você bem disse aí, é muito relevante, né, para poder ter essa percepção do momento de aprendizagem, bem bacana. O espaço da educação física, ele já é garantido na educação infantil? Você acha que sim? Poxa, muito legal sua pergunta, ô professor Elton, porque esse espaço, ele ainda não é legitimado, digamos assim. Há uma briga mais diária do que uma briga epistemológica sobre a inserção do professor de educação física na educação infantil, né? Apesar da legislação dizer que a educação física é conteúdo curricular obrigatório em todas as etapas da educação básica, há uma brecha nessa legislação no que diz respeito à educação infantil especificamente, onde outras leis que regem esse espaço dizem que a pedagoga é a principal profissional que deve estar presente nesse espaço, né? Então, a nossa briga, na verdade não é nem briga, mas a nossa defesa é que a educação física esteja presente na educação infantil em parceria com as colegas da pedagogia, né? Ao contrário do que algumas pessoas dizem e advogam a favor, a educação física não quer tomar o lugar da pedagogia, né? Mas a gente compreende que nenhum currículo de pedagogia atualmente no Brasil contempla os saberes da cultura corporal, né? Então, se a educação física domina esses saberes e tem legitimidade para ensinar esses saberes no chão da escola, consequentemente, a educação física tem que estar presente na educação infantil, né? E as crianças não podem ser furtadas desse saber. Como eu já disse, é muito caro da cultura humana, né? Então, se ele for externado, socializado de qualquer forma, a visão fragmentada, sincrética, vai continuar sendo sincrética, né? E esse esporte dito pela indústria cultural, esse esporte de rendimento, vai continuar sendo reproduzido. Então, a educação física e a educação infantil tem esse papel formativo
e esse papel transformador que é fundamental. Então, ainda não é legítimo, mas a gente está brigando epistemologicamente e judicialmente para que ele seja legítimo, né? Aqui em Goiânia, a gente já teve muitas empreitadas para tentar inserir a educação física e a educação infantil. Tivemos várias discussões na Câmara Legislativa e dentro da própria universidade, né? Que a educação física é muito forte aqui na Universidade Federal de Goiás, pelos colegas, né, que militam em favor da educação infantil, da educação física, nesse espaço que é a educação infantil. O pessoal do Sul também já tem um grande avanço nessa discussão de trabalho em parceria e o que a gente chama de educação infantil plural, né? Uma educação infantil que dialoga entre as várias áreas do conhecimento. Então, o professor de música, junto com a educação física, junto com o de teatro, consegue articular com as pedagogas para que seja uma educação infantil que olhe para a criança antes de olhar para qualquer área, né? Então, a nossa defesa é uma formação mais ampliada para a criança, e não só uma briga diária para fortalecer a educação física. A preocupação, de fato, é com o infante, né? Realmente, assim, é imprescindível, né, a presença do profissional de educação física e educação infantil. No caso nosso aqui no estado de Rondônia, eu acredito que eu sou funcionário do estado aqui, né, também trabalho com educação infantil, né, de 1º a 5º ano, tenho as minhas turmas de 1º a 5º ano, e a maioria das escolas aqui já está adequada a esse sistema, mas o Brasil com dimensões aí continentais, né, a gente com certeza tem algum colega ouvindo aqui nesse momento que vai estar sabendo de alguma escola ou de algum município, estado, que não é assim. É a realidade nossa, né? Então, meu amigo, e como nós devemos articular as especificidades da infância com a educação física? Legal, cara. Uma bela pergunta também. Nesse sentido, eu penso que o trabalho educativo da educação física e da educação infantil se difere em qualquer das demais etapas de educação básica. Eu acho que é a principal diferença entre essas etapas, né? Porque na educação infantil, a gente trabalha com crianças em idade pré-escolar, né? Então, crianças de 1 a 5 anos. E essas crianças têm especificidades muito especificidades muito singulares, né? Ficou um pleonasmo. Essas crianças têm especificidades muito singulares para que elas consigam se apropriar desses bens culturais da humanidade, né? Então, para articular esses saberes, o professor de educação física tem que partir, primeiramente, dos conhecimentos prévios que essas crianças têm acerca dos conteúdos a serem tematizados, né? Esses conhecimentos prévios que podem ser mensurados em rodas de conversa, em observação, em relatórios do professor. E esses conhecimentos prévios que também não são diagnosticados, verificados, talvez em um dia só. Em uma conversa, talvez você não consiga mensurar os conhecimentos prévios que essa criança tem acerca do tema. Por exemplo, quando eu tematizei as Olimpíadas na educação infantil, foram com crianças de 3 anos de idade. O tema Olimpíadas partiu da prática social dessas crianças. Porque a gente estava no período de Olimpíadas, quando foi as Olimpíadas aqui no Brasil, as crianças começaram a conversar disso todos os dias e trazer situações, problemas, falar sobre os atletas, falar que o pai dele gosta de tal modalidade, que a tia pratica tal modalidade. Então, a partir desses saberes prévios que emanaram da prática social das crianças, que nós elencamos o tema das Olimpíadas. E dentro das Olimpíadas, vários elementos da cultura corporal, né? A ginástica, a luta, o atletismo, o esporte mesmo. Então, os conhecimentos prévios são fundamentais para que o trabalho educativo alcance, né, a realidade dessas crianças. Porque de nada vale eu falar sobre o esporte, sobre a luta, sobre a dança, se não tiver relevância social para essas crianças. Se elas não conseguirem visualizar isso na realidade delas, né? E o que é legal desses conhecimentos prévios é a parceria da família também. A educação infantil é uma etapa que também é muito específica quanto à relação com a família. A relação com a família, a educação infantil, é muito íntima. Tanto é que todos os dias, ao final do expediente, né, ao final do dia, a gente faz um repasse para as famílias
de como foi o dia daquela criança, né? Aquela criança fez isso, fez aquilo, ampliou os saberes nisso, verbalizou aquilo. Então, a relação com a família é interessante também para conseguir verificar esses conhecimentos prévios. Como eu também já disse, o jogo protagonizado, o jogo de papéis, é fundamental para o trabalho educativo com a educação física. Esse jogo de papéis que representa as situações simbólicas, o faz de conta. Então, sempre inserir o elemento do faz de conta para que essa criança, a partir desse universo imaginário, contemple a sua educação física. Por exemplo, quando nós estávamos tematizando essas Olimpíadas, que a gente denominou como Olimpíadas do DEI, que até teve culminância na produção de um artigo científico, depois eu posso compartilhar com vocês, e para os cursistas aí do CONEF, né? Nós estamos tematizando as Olimpíadas, e nós estávamos ali passeando pelas lutas que estão presentes nas Olimpíadas, né? E a gente, por esse passeio, através de imagens, de histórias que eu elaborei para essas crianças, com contação de história mesmo, elas começaram a visualizar como é as lutas, né? E as várias manifestações das lutas. E para socializar um saber específico das lutas, que é a fusão de ataque e defesa, né? Que é algo que está presente na maioria das lutas, nós fizemos uma brincadeira. Eu desenhei uma formiga no pé de cada criança e ela tinha que pisar na formiga do colega e não deixar pisar na sua formiga. Então, ela tinha que ter a capacidade de articular o ataque e a defesa simultaneamente, que é um princípio condicionante das lutas, a partir de uma situação simbólica. Ela não estava, naquele momento, se preocupando em realizar um ataque em tal movimento exatamente para pisar no pé. Ela estava assumindo o papel de dona daquela formiga. Então, não podia pisar na formiga dela. Mas ela estava se apropriando de um saber específico das lutas, né? Então, nesse sentido, que elencar o jogo protagonizado, o faz de conta, como eixo articulador do trabalho da educação infantil, né? Outro condicionante, talvez não condicionante, mas elemento importante, é a zona de desenvolvimento proximal, né? Que é o saber o momento que essa criança se encontra no desenvolvimento. E o próprio Vygotsky, que é um dos idealizadores da teoria histórico-cultural, ele diz que o desenvolvimento da criança deve estar uma cabeça acima do que é o real, do que ela se encontra, né? Então, tomar cuidado para não tematizar sempre as mesmas coisas da mesma forma, porque as crianças são diferentes, né? Cada criança está num momento diferente. A forma como eu trabalhei o atletismo com crianças de 3 anos de idade ano passado é diferente da forma que eu vou trabalhar esse ano, ou também, da mesma forma seria, com 3 grupos diferentes com crianças da mesma idade. São crianças que tiveram acessos diferentes, são crianças que tiveram saberes de vida acumulados diferentemente. Um exemplo que eu sempre dou para os alunos da graduação é uma criança, são infâncias, né? Que eu gosto de chamar, são infâncias diferentes. Uma criança que vai ao teatro 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, vai ao cinema todo mês, faz viagens 2 vezes por semestre, faz aula de yoga, de futsal, de dança, já está inserida no contexto escolar, se alimenta 3 vezes por dia, tem um momento de descanso, ela vai aprender de uma forma. E a criança que de manhã está inserida na educação infantil, de tarde tem que ajudar a mãe e o pai no sinaleiro, para entregar, para vender o docinho de coco, lá que em Goiás é popular, vender o docinho de coco, ela vai aprender de uma forma diferente. Então, a realidade social, a realidade objetiva dessa criança deve ser levada em consideração para a socialização dos conhecimentos, né? O que diz respeito também aos saberes da educação física. Por exemplo, se eu trabalhar o esporte com umas crianças desse primeiro grupo que eu disse para vocês, essa criança que tem mais acessos, né, aos vários bens culturais da humanidade, se eu falar do esporte a partir da Copa do Mundo, talvez seja mais interessante para essa criança aprender. Mas se eu falar para essa segunda criança, que conhece futebol só da várzea, que vê o pai dela jogar no final de semana, talvez seja um ponto de partida muito melhor para essa criança conhecer o futebol. Então, saber da realidade dessa criança, do momento que ela se encontra no desenvolvimento, é fundamental para que a gente consiga ampliar esses saberes, né? Bem bacana a explicação, professor.
E qual seria o caminho indicado para facilitar essa materialização do trabalho educativo na educação infantil? Professor, legal essa pergunta também. Então, não tem uma receita de bolo, né? A gente não tem algo que vai dar certo sempre, mas um caminho que eu indico pelos meus conhecimentos acumulados, e inclusive é um caminho que o meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física e Infância, o GPEF, aqui de Goiânia, a gente defende, né? Que é o caminho pelas atividades guias, que é uma categoria elaborada pelo Euconin, juntamente com o Leontiev, que diz que cada momento do desenvolvimento dessa criança vai existir uma atividade que mais vai alavancar o seu desenvolvimento. Em cada momento de vida, vai existir algo que você proporciona que mais vai fazer com que ela avance na zona de desenvolvimento proximal, né? Pode até não ser algo que a criança mais faça, mas vai ser aquilo que mais vai alavancar o seu desenvolvimento. O Euconin sistematiza isso em várias categorias, né? Essas categorias que também não são lineares e estáticas, né? A criança pode estar em um momento, quase chegando em outro momento, e pode estar muito distante de um terceiro, ou não. Então, não é estático, né? Depende muito da singularidade daquele grupo. O Euconin diz que a primeira atividade guia é a atividade afetiva pessoal com o adulto cuidador, né? Atividade emocional. Então, essa atividade guia alcança mais as crianças, são os bebês de colo, né? Que ainda não sabem falar, não sabem andar. Então, a atividade de afetiva, o seu adulto cuidador, o abraço, o toque, as brincadeiras, né? Sumiu, achou, olha o pezinho dele, olha a mãozinha dele. Essa relação afetiva com o seu professor, sua família, vai proporcionar um salto qualitativo no seu desenvolvimento. Segunda atividade guia, que o Conin diz, é a objetal manipulatória, né? Que é, por média, ali, crianças de 2 anos de idade, que estão começando a conhecer o mundo, mas a partir do tato. Essa criança que tudo quer colocar a mão, sente as diferentes texturas, diferentes tamanhos, diferentes pesos, e ela também tem aquela tendência de levar as coisas na boca, né? Então, é a atividade objetal manipulatória por isso. Ela começa a conhecer o mundo pelo tato, porque ela ainda não domina, de fato, a oralização. É a terceira atividade guia, elencada pelo Euconin, que é a minha favorita, tanto é que eu sempre tento trabalhar com crianças de 3 anos de idade, que eu adoro essa categoria, que é o jogo protagonizado. Eu disse para vocês aqui já, né, que é essa relação do brincar, do faz de conta e das regras que estão presentes dentro da brincadeira. Então, a partir do faz de conta, do imaginário, essa criança começa a assumir papéis sociais. Esses papéis sociais que dizem respeito aos símbolos, os signos, os instrumentos que estão presentes na sociedade. Por exemplo, quando a criança está brincando de casinha e a menina começa a mexer nas panelas e fala para o menino assim, tchau, pode trabalhar que mais tarde eu vou levar para você isso aqui. O que ela está fazendo? Ela está assumindo um papel social que ela vê na família dela, né? Para ela, é uma regra implícita daquilo, né? A menina tem que ficar cuidando das coisas e o menino sai para trabalhar. Porque é um contexto familiar dela ali, né? Que é um convite muito interessante para a gente mostrar a contradição, né? Uma coisa que eu já fiz várias vezes, as crianças já brigaram demais comigo, é de mostrar a contradição nisso, né? De falar assim, ó, agora você, menina, vai sair para trabalhar e o seu pai e o menino vai ficar aqui cuidando das coisas. O que vocês acham? É aquele momento que para com a mão na cintura, né? Mas, Léo, isso não existe, não. Falei, existe, na minha casa é assim. Então, a gente convida, a partir do faz de conta, para mostrar as contradições também postas, né? A quarta atividade guia que o Conin elenca é a atividade de estudo, né? Então, de fato, é o momento de inserir categorias, né? Conceitos. Então, por média ali de 7 anos de idade, que é onde a criança entra no ensino fundamental 1, né? Na primeira fase do ensino fundamental. Que essa criança começa, de fato, a trabalhar conceitos, né? E, posteriormente, atende as outras categorias do Euconin, atende às outras etapas da educação básica, que vai falar da adolescência, da vida adulta também, e até mesmo da velhice. Então, acho que cabe, na discussão de educação física e educação infantil, são essas 3 primeiras categorias do Euconin, né? Que é um caminho muito bacana
para você pensar a materialização do trabalho educativo, da educação física na educação infantil. Bacana demais esse tema, hein? Muito bom, relevante ao extremo, né? Você pode nos relatar, Léo, alguma experiência exitosa dessa perspectiva na educação infantil? Claro, com certeza. Eu dei alguns exemplos aqui de algumas experiências desenvolvidas, né? Do futebol das araras, das Olimpíadas dos meus sonhos, que foram as Olimpíadas de Educação Infantil, mas tem uma que eu julgo que foi a mais prazerosa, pelo menos para o grupo de professores. Pode ser que as crianças tenham achado outras melhores, né? Mas pelo menos para a gente foi muito interessante, que deu para visualizar bem o trabalho da educação física e da educação infantil, que foi um trabalho que tematizou o atletismo, né? E a historicidade presente no atletismo. Nós caminhamos aí pela história, pelo desenrolar do atletismo historicamente e elencamos como eixo norteador o faz de conta. Tanto é que esse trabalho foi denominado como Máquina do Tempo do DEI. DEI é Departamento de Educação Infantil. Então, Máquina do Tempo do DEI. Experiência de atletismo e educação infantil. E você, no caso, essa experiência você fez juntamente com os outros professores ou como é que foi? Juntamente com os outros professores, Elton. Foi uma experiência coletiva. É até interessante sua pergunta para articular como que esse trabalho de educação física e educação infantil a gente defende, né? Não é uma educação física com aula de educação física, né? Não é 50 minutos de aula de educação física, mas um professor de educação física que vai estar junto de todo o processo ali da rotina da educação infantil. Então, ele entra às 7h10 da manhã e ele sai meio-dia e meio. É o horário que atende as crianças de educação infantil. Tanto é que tem outra categoria, que é interessante eu falar também, que é a relação do cuidar e educar, né? Se o cuidar e educar é um processo contínuo, que depende da hora do lanche, da hora do almoço, da hora da troca, o professor também tem que estar presente naquele momento ali, para que ele consiga criar esse vínculo com a criança de referência de fato, né? Talvez uma aula de 50 minutos para uma criança do agrupamento 3 não atenda nem as demandas da educação física e nem as demandas da educação infantil, né? Então, a gente defende que esse professor tem que estar inserido na rotina da educação infantil. Essa experiência que eu vou relatar para você, eu tive várias inserções durante a rotina. Eu fiz uma atividade no começo da manhã, fiz outra no meio da manhã e fiz uma no final da manhã de reflexão. Ou seja, eu tive 3 entradas ali no decorrer da rotina daquela criança, o que eu não conseguiria fazer numa aula de 50, de 45 minutos, compreende? Também diz respeito à especificidade da educação infantil, né? Então, nessa experiência que eu desenvolvi, eu estive junto com 2 colegas, professoras também da Universidade Federal de Goiás, uma do Departamento de Educação Infantil e outra da Faculdade de Educação Física e Dança, que ela desenvolveu uma sequência didática do seu mestrado, que era uma pesquisação, desenvolveu uma sequência didática na educação infantil. Então, nós articulamos coletivamente para materializar esse trabalho com o atletismo, juntamente com as colegas pedagogas, né? Eram com crianças do agrupamento 3, crianças de 3 a 4 anos de idade, que tinham como professora referência uma pedagoga, e eu era o professor de educação física daquela turma, né? Então, tivemos então 4 professores envolvidos nesse trabalho. Agora, pensa se isso fosse possível em todos os espaços de educação infantil no Brasil. Quanto que seria rico? Entende? É uma coisa que eu falo sempre para as colegas, que a gente da educação física está do mesmo lado da trincheira, que as colegas da pedagogia, né? A gente está brigando por uma mesma coisa, que é a valorização da educação infantil, a valorização da educação no Brasil. Então, a gente tem que se juntar e não se separar, né? Nesse sentido, Elton, nós partimos da prática social dessas crianças, que no pátio surgiu uma brincadeira, que era uma corrida, onde eles tinham um ponto de partida dessa corrida, e eles, naquele momento livre que eu disse para você, da brincadeira livre, né? Eles articularam uma brincadeira entre eles de corrida, onde tinha um ponto de partida, tinha um juiz, um árbitro, para falar a largada, falar preparou, valendo, falar a largada, e eles faziam uma corrida em curva no pátio, que eles davam uma volta pelo pátio e chegavam. E sendo que, na organização deles, crianças de 3 anos de idade,
tinha primeiro, segundo e terceiro lugar, e eles subiam no pódio, que era um barranco do pátio. Então, os professores observando aquilo, nós vimos a necessidade de tematizar o atletismo, para mostrar para eles que o atletismo é aquilo, mas não é só aquilo, tem muito mais dentro daquilo, né? Então, a partir disso, começamos a elencar os saberes respectivos ao atletismo. Nós construímos uma máquina do tempo com um brinquedo de plástico bem grande que nós tínhamos no Departamento de Educação Infantil. Esse brinquedo nós colocamos vários apetrechos, desenhos, até feito pelas crianças, para se tornar um grande túnel, aonde quando essas crianças passavam pelo túnel, elas chegavam em um momento histórico da humanidade. Era como, de fato, fosse uma máquina do tempo. Então, ela atravessava o túnel, ao chegar do outro lado, ela chegava na pré-história, aonde os homens, os seres humanos, tinham que correr, saltar, lançar, arremessar, mas para a sobrevivência. Eles tinham que caçar, correndo atrás da presa, arremessando suas lanças, e tinham que correr e saltar também, fugindo dos grandes predadores. Então, nesse sentido, o atletismo já era presente, mas com outros fins. Posteriormente, eles entraram de novo nessa máquina do tempo, em outro dia. Enfim, o processo foi mais que isso. Estou sintetizando para você, né? Entendi. Posteriormente, eles passavam na máquina do tempo e chegavam na Grécia Antiga, aonde existia também o atletismo, mas com outros fins, com culto ao divino, né? Quem conseguia, de fato, ter grandes destrezas era considerado um semideus, ganhava sua coroa de louros, né? No pentatlo. Então, eles tiveram acesso ao atletismo como era materializado na Grécia Antiga. Posteriormente, passando na máquina do tempo de novo, eles voltaram para a modernidade, aonde o atletismo tem como figura mais representativa as provas das Olimpíadas, né? E os atletas que eles tanto veem na TV. Então, de fato, nós levamos eles na pista oficial de atletismo, que tem na Faculdade de Educação Física e Dança, aonde eles puderam manusear os materiais mais modernos, correr de fato na pista oficial e colocando o número, né, na camisa assim, deles, como se de fato eles estivessem assumindo o papel de atletas. Então, fizemos várias provas na pista oficial junto com as crianças. Ou seja, eles tiveram acesso ao atletismo em 3 momentos históricos: na pré-história, na Grécia Antiga e na contemporaneidade. No sentido também de compreender o desenvolvimento histórico do atletismo, né? A priori, para a sobrevivência, a primeira sistematização na Grécia Antiga, no pentatlo, né? E a relação com o sobrenatural, os deuses gregos, né? E na modernidade, nas provas das Olimpíadas. Então, pelo faz de conta, por uma máquina do tempo, nós tematizamos os saberes específicos do atletismo que cabem à educação física. Que experiência bacana. No caso dessa experiência que você está nos relatando, você fez isso aí separadamente ou você pegou um momento com todos os alunos? Como é que foi? Cara, foi o seguinte, nós tínhamos várias intervenções, né, durante o dia. Pela manhã, no meio da manhã e no começo da manhã, no meio da manhã e no fim da manhã. Então, por exemplo, quando a gente ia tematizar o atletismo na pré-história, nós não só chegamos e falamos, vamos entrar na máquina do tempo. Nós contamos histórias infantis, mostramos imagens, inclusive um filme que tem no YouTube, que é um filme que só tem em espanhol, que fala do homem neandertal, né? O homem da pré-história, mostrando como que ele fazia para sobreviver. Um desenho animado, na verdade. Só tem em espanhol, mas as comunicações são pormenores. As imagens já falam muito por si só, né? Então, com esse filme, as crianças conseguiram visualizar um pouco como que era esse homem da pré-história. Posteriormente, elas foram colocando um figurino nelas de assumir esse papel de homem pré-histórico. Então, colocamos um saiote com pele de animal, tinha pintinha de onça. Eu me vesti de grande predador, com uma roupa do lobo mau que tinha no departamento. Então, não foram momentos estáticos e separados, fragmentados, né? Existiram vários elementos, várias atividades para contextualizar esses momentos e contextualizar esses saberes do atletismo, né? Então, eu dei só uma síntese para você de como que foi o processo, mas também tem um artigo produzido chamado Máquina do Tempo do DEI, as experiências de atletismo e educação infantil,
eu também posso compartilhar com vocês e com o pessoal do Conef. Nesse artigo, está bem esmiuçado como é que foi o processo, né? Que foi um processo de 3 meses. Então, é difícil sistematizar para você em 5 minutos aqui, né? Mais bacana. Leonardo, até agora, muito boa a entrevista, satisfatória, assim, o pessoal deve estar adorando, com certeza. Tema muito relevante. E eu queria te pedir uma última pergunta. Gostaria que você deixasse aí para o nosso colega que está assistindo essa palestra aí agora, né? E com certeza essa perspectiva que você passou, né, da perspectiva histórico-crítica, da educação física, aquisição do conhecimento, né? E a gente apropriar-se do conhecimento, aliás, né? Qual que seria a dica prática que você deixaria para o nosso colega profissional de educação física que está assistindo o CONEF? Show de bola, cara. Muito boa sua pergunta. Então, a dica que eu dou é que o professor nunca se distancie do estudo de fato, né? De ler a teoria bruta. Porque eu sei que, de fato, quando a gente se insere no mercado de trabalho, às vezes a gente tem um distanciamento das teorias que sustentam a nossa prática, né? E é algo que ajuda muito mesmo. Então, eu indico que vocês leiam os autores da teoria histórico-cultural para entender esses fundamentos da educação infantil, que eu disse para vocês aqui, para sustentar uma prática histórico-crítica. E uma dica mais instrumental que eu dou também é o planejamento. Esse planejamento de educação infantil, que ele deve ser flexível, algo diferente do que a gente pensa em talvez em outras etapas de educação básica, né? Talvez o que você planejou lá no começo do bimestre mude na semana consecutiva, ou mude também no meio do trabalho educativo. Na educação infantil, é muito mutável os momentos da criança, né? Pode ser que tenha um salto qualitativo muito rápido com um determinado tema, e pode ser que outro tenha muita dificuldade, da qual você vai ter que ler mais o beabá junto com as crianças ali mesmo. Então, eu digo que você faça um planejamento, mas ciente que ele vai ser flexível. Organize-se em um sequenciador de aulas ou de intervenções, né? Que era o que eu fazia. Dia tal, você tal intervenção tematizando isso. Dia tal intervenção tematizando isso. Para você ter uma visão do todo também, né? Para você saber o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. Lembrando que o ponto de partida das crianças não pode ser igual ao ponto de chegada. Ela tem que dar um salto nesse momento aí, né? Os objetivos de educação física na infância, a partir dessa perspectiva, é que a criança chegue a esse pensamento mais sincrético e ela consiga sair com mais sintético, né? Mesmo que seja mínima essa mudança, mas que exista essa mudança. Então, eu acho que isso são algumas dicas que eu posso dar. Me coloco à disposição também, viu, Elton? Pode passar o meu e-mail para o pessoal. O que eles precisarem, eu estou à disposição. Então, meu amigo, vamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Foi muito produtivo, muito interessante. Creio que todo mundo vai sair muito feliz, né, de você ter dividido esse conhecimento conosco. Então, deixar um espaço aí para você deixar um abraço pessoal, falar suas considerações finais. Maravilha, cara. Então, pessoal, é um prazer estar aqui no Conef, né? Um evento que eu já tinha ouvido falar muito bem. Tem colegas aí muito representativos da educação física, também presentes, o Renato, o Mauro. E é muito bacana estar aqui nesse espaço também. Agradeço a oportunidade, viu, Elton? Eu agradeço a gentileza de vocês comigo e será um prazer sempre estar ajudando vocês. E que nós façamos acontecer de fato a educação transformadora que a gente tanto acredita, né? E que a gente se una nesse mesmo objetivo. E viva a educação física e viva a educação Brasil, né? Eu acho que eu sou um entusiasta de educação e é um prazer estar falando daquilo que a gente ama, né? Então é isso. Então, pessoal, agradeço novamente, Leonardo, a presença, né? Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão do CONEF, desejando a todos assim que lutem em prol da educação física, né, dentro da educação básica e, acima de tudo, fazendo o seu melhor. Abraço, pessoal. Até logo. Tchau.